Olá, líder! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Oratória Executiva. Eu sou Cecília Lima e aqui você encontra quinzenalmente assuntos sobre comunicação, posicionamento, liderança, temas que vão te ajudar a crescer na sua carreira e ganhar realização comunicando quem você é. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial que eu acabei de conhecer, mas conheci o trabalho dela há um tempo. E ela trabalha com um tema que é encantador para mim e que é muito complementar aos tópicos de oratória, de posicionamento que eu venho trazendo aqui. Seja bem-vinda, Denise Biguete. Muito obrigada, Cecília, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com você e tenho certeza que a gente vai poder compartilhar temas muito significativos e importantes. E eu te agradeço imensamente por essa oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço você ter vindo. E nós vamos falar sobre etiqueta. Denise, bom, antes eu quero que você se apresente, antes da gente entrar nesse tema que é encantador para mim. E eu falo que eu já li livros sobre etiqueta, eu já fiz curso de etiqueta quando eu era mais novinha. Eu acredito que só não trabalho com etiqueta porque é ampliar muito o meu escopo. E eu estou muito feliz de ter encontrado a Denise, porque ela tem um conhecimento que vem muito ao encontro do que eu desejo entregar. Denise, para as pessoas conhecerem você, conta pra gente o que Denise Biguete comunica sobre Denise Biguete. Bem, eu trabalhei 30 anos, por mais de 30 anos, no mundo corporativo. Antes de iniciar minha carreira no mundo corporativo, eu vivi na Alemanha por 3 anos e meio. E quando eu cheguei no Brasil, eu falei, não, agora eu quero exercer funções ligadas ao idioma alemão, né? Então, primeiramente, eu exerci a função de secretária executiva bi-alemão e já comecei nessa empresa que eu me aposentei. E depois, eu me desafiei a outras coisas, a mudanças. E eu gostava muito de comércio exterior, então eu fui para importação, exportação, compras internacionais, até que eu recebi um convite de marketing. Trabalhei em marketing durante muito tempo e, por último, na minha carreira, eu fui implementar um projeto de marketing dentro de logística. Desafio? Um desafio. E quando eu me aposentei, foi exatamente no período da pandemia, eu tive um tempo para poder começar a olhar para onde eu queria depois direcionar a minha vida, né? Fazer alguma coisa de fato que me proporcionasse prazer, ou seja, que desse continuidade, né? Fazer algumas coisas, mas que de fato eu me sentisse plena. E pesquisando na internet, a Escola Brasileira de Etiqueta me saltou aos olhos, né? Porque eu acho que combina muito com você. E imediatamente eu me inscrevi nas 3 jornadas. A primeira jornada foi o método Personal Welcome, a segunda, professor e consultor de etiqueta, e a terceira jornada é Master em Etiqueta. Ou seja, a gente coloca em prática a primeira e a segunda jornada em São Paulo numa imersão de 10 dias. E daí, isso aconteceu ano passado, essa formação em marketing, essa formação no Master, e eu fui convidada esse ano pela escola para ser professora associada da escola. Então, hoje, eu presto serviço para a minha própria empresa, que leva o meu nome, e também para a Escola Brasileira de Etiqueta sob demanda, né? Eu atuo, Cecília, agora eu estou prestando serviços, ou seja, os nichos que eu trabalho,
são etiqueta corporativa e negócios, etiqueta social, receber bem e etiqueta mesa, e etiqueta mesa na prática, tá? O que eu acho muito importante falar, e que eu me sinto muito honrada, é de fazer parte da Escola Brasileira de Etiqueta, porque é a única escola com certificação internacional aqui no Brasil, e é chancelada pela The British School of Etiquette. Então, a gente aprendeu e ensina a etiqueta da linha europeia, que é a mais formal, que é a mais tradicional, e que pode ser usada no mundo inteiro, né? Não por quê, mas é a mais completa. Que legal. E eu acredito, Denise, que assim, a sua formação é interessante, porque vem ao encontro da audiência aqui do Oratório Executiva, porque você já teve essa experiência executiva. Você veio do mundo corporativo. E eu vou falar, vocês já devem ter percebido só na apresentação da Denise. Ela é etiqueta em pessoa. Ela é etiqueta. Muito obrigada. Acho que por isso que saltou aos olhos para você. Denise, o que é realmente etiqueta? O que envolve a etiqueta? A gente falar a palavra etiqueta, tem muita gente que sabe o que é, mas tem muita gente que tem dúvida. Você pode explicar um pouco mais profundamente? Quando a gente fala em etiqueta, o que vem à cabeça das pessoas é garfos e facas, não é? Geralmente é isso. Principalmente no Brasil, onde a gente não tem uma variedade de literatura, de etiqueta ou de material, né, que você pode, de fato, pesquisar. A gente faz pesquisas, geralmente, e lê livros, por exemplo, europeus, né? A gente aqui não tem essa cultura. O Brasil não tem uma etiqueta brasileira, né? Então a gente pode falar que etiqueta, ela pode compor educação. Muito. Boa tratativa. Boas maneiras, isso. Boas maneiras. Comportamentos ajustados. Posturas, a forma de falar, o tom. Agora, quando a gente fala em etiqueta, também hoje, levando em consideração a etiqueta do terceiro milênio, é o relacionar-se, a forma de como você se conecta, que você cria vínculos com as pessoas, ou seja, para trazer um ambiente mais harmonioso, mais sucesso no seu resultado, em questão de se conectar com as pessoas. E além disso, a etiqueta, o que a gente fala é você se lapidar todos os dias, para buscar ser uma pessoa melhor todos os dias. Em todos os aspectos, né? Então, a etiqueta, ela é um estilo de vida. Você acorda toda manhã e você escolhe ter etiqueta, entende? Sim. Não no seu autocuidado, na gestão dos pensamentos. Isso. Porque no seu planejamento, na programação mental que você faz de como vai ser um encontro, uma reunião, como você se prepara, se organiza, se cuida. Exatamente. E como você se projeta. Por quê? Quando você abre a porta de casa de manhã, você já está se projetando, né? Então, assim, como que eu vou atuar, né? No elevador. Eu vou abrir a porta do elevador e não vou cumprimentar ninguém? É uma escolha. Ou eu tô de bom humor, eu falo bom dia, cumprimento, me despeço, aí tem o porteiro, tem o Uber, ou tem depois as pessoas que eu chego no escritório, né, e cumprimento. Então, tudo isso é uma escolha que eu faço diariamente. E eu contribuo com a sociedade ou com esse ser melhor todos os dias, escolhendo como eu faço tudo isso. Sim. Né? Que maneira que eu escolho ser. Tem muita relação com o ser. E sabe quando eu fiquei ainda mais atenta com isso, Denise, com todo esse rol, depois que minha filha começou a andar comigo.
pertinho, depois que ela nasceu, e eu comecei a criar uma criança que vai muito aprender com o modelo. Eu sempre fui uma pessoa educada, eu sempre cumprimentei as pessoas, mas agora eu tenho que cuidar de todos os detalhes, por exemplo. Outro dia, eu me vi sentada, almoçando, jantando, cansada assim, sabe? Sei. Com o corpo mais dobrado para frente, e ela aqui do meu lado. Daí eu falei, nossa, ela tá vendo como eu como, né? Aí eu endireitei meu corpo, não caí com a cabeça quase em cima do prato, mesmo cansada. Para quê? Para que ela visse o comportamento, e ela precisa aprender, e ela vai aprender me vendo o pai, vendo como as coisas funcionam. Eu te contei que o primeiro curso voltado para etiqueta, eu fiz com 11 anos. Com 11 anos, os meus pais me colocaram para fazer, para aprender a andar, aprender a sentar. E foi muito legal, porque eu aprendi a andar, que é uma coisa tão básica. Uhum. Só que quando você anda da forma errada, quando você anda, por exemplo, com os pés voltados para fora, muitas vezes a pessoa tem um problema, né? Mas muitas vezes ela não sabe que um pé tem que andar um retinho na frente do outro. Quando você aprende a sentar, cruzar as pernas de maneira adequada, tudo isso fez muita diferença para minha vida. Muita diferença. Na postura. Tanto que a minha mãe sempre corrigiu muito a minha postura. E hoje eu trago isso muito forte. Assim, eu consigo perceber, por exemplo, aquele dia que eu estava jantando e eu estava cansada, eu fiz assim. Eu falei, nossa, eu tô fora da postura. Então, por quê? Porque aquilo ficou um aprendizado já registrado no meu inconsciente, quando o meu inconsciente estava sendo formado. E é muito, muito interessante. Agora, vamos falar, Denise, das pessoas no ambiente corporativo. Reuniões. Eu tenho um caso aqui, que é recorrente em vários clientes que eu desenvolvo, que é o seguinte: a pessoa recebe um convite para uma reunião. E muitas vezes ela aceita, mas ela não sabe nem o que ela está fazendo ali. Ela acredita na mente dela que aquilo não é um assunto que ela deveria estar naquela reunião, mas ela aceita. Por quê? Ela aceita porque muitas vezes foi uma pessoa com um cargo mais alto que convocou aquela reunião. Aí ela aceita e vai para a reunião, ou presencial ou online. Chegando lá, como ela acredita que ela não tem o que contribuir, ela fica trabalhando com outras coisas. Então, geralmente, nas empresas, fica todo mundo com um notebook aberto, e a pessoa fica ali trabalhando, e ela entra na reunião calada, ela fica ali, não percebe o que se passa ali, muitas vezes porque ela está conectada com outro ambiente, e ela termina a reunião, não ouviu, não contribuiu, e saiu de lá. Eu, como especialista em oratória e comunicação, eu falo para não fazer esse tipo de coisa. Se você foi convidado para uma reunião, eu comunico assim, eu falo, ou você esteja prestando atenção, ou não esteja. Como uma pessoa, ela pode agir num momento desse? Por exemplo, vamos imaginar várias situações. A pessoa recebeu o convite, ela acredita que não tem relação com aquele tema. O que seria uma forma com etiqueta, ela lidar com isso? Uma forma zelosa dela de lidar com essa questão. Notebook, a gente precisa, ou seja, o computador, vamos falar dessa forma. Em reunião, a gente precisa entender a dinâmica da empresa, né? Mas o que a gente precisa também saber lidar, sempre que existe, por exemplo, esse questionamento ou essa situação,
Primeiro, se ela está na reunião, ou se essa pessoa está na reunião, a primeira recomendação é: o computador em reunião é única e exclusivamente para as pessoas que precisam do computador para buscar informação para a reunião, para contribuir com alguma informação para a reunião. O que não pode acontecer é trabalhar em reunião, né? Porque demonstra desrespeito aos presentes. Quer dizer, eu estou ali só de corpo presente, mas eu não estou engajado, eu não estou contribuindo. Então, assim, qual seria a melhor opção? De fato, conversar com o superior, ver a necessidade de levar ou não o computador para contribuir com a reunião, e se não for para a contribuição da reunião, não levar o computador. E se essa pessoa ela acredita que aquela reunião não é para ela estar? Porque é o que eu vejo hoje, Denise, as pessoas elas têm pouco tempo, elas vivem atarefadas, e as empresas, muitas vezes, eles não têm uma boa prática no convite para as reuniões. Então, eles não selecionam de um time, por exemplo, quem são as pessoas que são chave para essa reunião. Convida-se muita gente. Então, o que eu gostaria de saber e também de ajudar as pessoas é assim, uma vez que eu fui convidada para uma reunião, eu não acho que essa reunião seja para mim. Qual uma boa prática? A gente fala muito em etiqueta, Cecília, do papel do superior, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, até mesmo de sair de reuniões em diferentes momentos e etc., a gente sempre avisa o superior, né? Direto, ou se não está efetivamente. Mas, como a gente traz muito isso de hierarquia, né? De a gente respeitar a hierarquia, a recomendação é que seja levado ao superior. E cabe ali uma conversa, cabe uma reflexão, se de fato é necessário ou não. Mas e se o superior falar que é? Sim. Entende? Geralmente. Então, assim. Muitas vezes vai falar. É exatamente isso. E você não se coloca numa situação, vamos dizer, ruim, se você conversar diretamente com a sua hierarquia a respeito disso. Mas uma vez que entrou, eu sempre falo isso, uma vez que entrou, tem que participar. Tem que participar, porque é muita falta de respeito a pessoa estar ali trabalhando. Principalmente quando a gente fala de líder, né? De liderança, sabe? Seja qual for o nível hierárquico, é desrespeitoso. Mas eu diria que, ainda vindo de um líder, é mais ainda. Porque é um exemplo, né? Sim. Assim, as pessoas têm que olhar com coerência, né, para essa pessoa, do papel de líder e o que e como ela faz as coisas, sabe? Sim. E além, eu falo para as pessoas que se você está lá, é uma oportunidade de você contribuir. E pela contribuição que as pessoas vão te enxergar, vão te reconhecer. E poucas pessoas, elas conseguem entender isso. Elas trocam muito fácil a execução de tarefas por uma oportunidade de contribuir de maneira ampla, educada, num ambiente de reunião. Que é onde o seu reconhecimento, sua visibilidade realmente acontece. Em todos os sentidos. Até em reuniões extensas, a gente fala, pode demorar quanto tempo for. A tua postura, o teu engajamento, o teu interesse e participação, não dá para mudar. Tem que ser do começo ao fim. Tem que ser do começo ao fim. A tua presença, o teu interesse, a tua conexão com as pessoas. Sim. Isso é que te diferencia, entende? E eu acredito que isso, Denise, sempre foi. E daqui para frente, muito mais. Muito mais. Porque nesse universo de inteligência artificial, onde as pessoas elas estão muito tempo no computador, as pessoas elas vão se destacar muito mais
nos momentos fora do computador. Muito, muito mais. E com o relacionar-se e o se conectar. Sim. Seguramente. E eu gosto muito da etiqueta, porque desse conjunto de comportamento, porque muitas vezes uma pessoa ela pode falar muito bem, desenvolver uma oratória maravilhosa. Só que o comportamento, se ele não acompanha esse elevar da oratória, o comportamento fala. Muitas vezes mais alto do que a oratória. Cecília, só o falar bem, ou seja, a autoridade, né, do líder, não se sustenta só com o falar bem, né? É muito importante você ter esse conjunto de comportamentos que pode ir desde a confiança, do respeito, mas, conforme eu já falei, da coerência. Sim. A fala tem que ser coerente com o que ele faz, como ele faz, com a imagem que ele passa, com a presença dele, né? Com a conexão que ele faz, como ele se relaciona. Ou seja, é uma série de conjuntos ali, ou seja, de comportamentos que, de fato, tem que ser percebido pelas pessoas. Sim. Porque senão isso, né, vai por água abaixo. A fala perfeita e etc. Se não tiver condizente com tudo, se perde, Sim. né? Se perde. E o que é uma sabotagem isso, Sim. né? Ele achar que somente a fala é importante e o resto pode ser ignorado, né? Não pode, né? Sim. Como você se veste, como você se comporta, como você porta. Tudo isso de fato, abre e fecha portas no ambiente profissional, Sim. sabe? Né? Então não dá para falar outra coisa, é exatamente isso que acontece. Sim. É muito importante. Eu lembrei agora de uma empresa que eu atendo e é uma coisa muito gritante. Porque eu vou para essa empresa, a grande maioria das vezes que eu vou, eu chego de manhã. E tem um porteiro que fica ali na empresa e você tem que ver a etiqueta desse porteiro me recebendo. Ele já... Certamente, a hora que ele chegou, ele já viu todas as pessoas que estão agendadas para chegar lá ao horário. Quando eu chego na empresa, tem um lugar para parar. Você para o carro, desce para fazer a entrada. Foi a primeira vez que eu vi. Eu cheguei com o carro e ele já veio na porta e falou: Maria Cecília? Eu falei, sim. Se apresentou, falou o nome dele. Não precisa descer do carro, pode me dar o seu documento, eu vou fazer a sua entrada daqui mesmo. Pegou o meu documento, levou para a empresa, ali para a guarita, fez a entrada, trouxe o documento de volta. Tá aqui, ali você vai estacionar, assim, 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 assim. E todas as vezes que eu chego lá, ele me recebe dessa mesma forma. Então, é a etiqueta aplicada ao trabalho dele. É um atendimento de excelência, né, Cecília? Então, a etiqueta tem muita relação com a excelência, né? Tem muita. E a excelência não está nas grandes coisas. A excelência está nas pequenas coisas. Como saber seu nome, Sim. não é? Já chegou falando o teu nome. Ter todo esse cuidado com você... demonstrando, eu me importo com você. E ele ficou registrado na minha mente. E tudo que eu posso fazer, eu vou fazer por você. Essas são as mensagens, vamos dizer, silenciosas de um atendimento de excelência. É um atendimento, talvez um treinamento que a empresa tenha dado? Eu não acho. Não sei, mas... eu não acho, é um diferencial sabia? enorme. É um diferencial enorme. É aquela pessoa que todo mundo quer ter para si. Isso é não etiqueta. É para fazer. É isso a etiqueta. Agora, vamos falar um pouco, Denise, desse universo aplicado nas reuniões. E aí eu coloquei aqui, eu separei até alguns tópicos aqui para a gente conversar. E uma dúvida que eu tenho frequentemente
das pessoas que fazem trabalho comigo é: Cecília, eu vou para uma reunião e ali naquela reunião tem várias pessoas, inclusive várias lideranças. Por exemplo, um gerente fazendo uma apresentação para um board executivo, onde tem o diretor de TI, o diretor de finanças, o diretor de recursos humanos, vários diretores. Mas tem um dos diretores que ele sabe que é o chave ali. É como se fosse assim, o poder decisório do que ele deseja com aquela apresentação está nas mãos de uma pessoa. Mas ali presentes estão todos. Como uma pessoa, ela pode, um apresentador, numa reunião, de maneira elegante, direcionar uma mensagem específica para essa pessoa que ele entende que é chave, sem excluir as outras pessoas. Uhum. Porque, na minha visão, quando estão todos, é o que eu oriento as pessoas. Uhum. Se estão todos na reunião, a mensagem é para todos. Então, o seu olhar ele tem que ser distribuído para todos, a mensagem direcionada para todos. Então, como uma pessoa liderando uma apresentação, ela pode fazer? Eu vou contextualizar isso com diplomacia. Porque, assim, a diplomacia é muito importante, muito importante. Ou seja, você não pode nem fazer e nem falar o que você quer, né? Você tem que fazer com que também seja percebida com, que as pessoas tenham uma boa impressão, né, a respeito. Como a gente fala muito de conexão e de, agora, de boa fala, o comunicador, Cecília, a recomendação é assim: a gente, por exemplo, não exclui ninguém em etiqueta, a gente coloca no grupo, né? É, de fato, um tratamento igualitário, né, para todos. Só que na hora de comunicar, essa pessoa, ela pode comunicar para todos, mas, ao mesmo tempo, fazer uma conexão de forma muito verdadeira com essa figura-chave, né? E não deixando, por exemplo, os outros líderes com outras responsabilidades, indiferentes em hierarquia maior ou menor, deixar de lado, né? Assim, para que eles também tenham espaço. Em etiqueta, a gente, assim, fala também em espaço, né? Que é você respeitar o espaço do outro. Esse espaço é de responsabilidade, de cargo e etc. Mas em etiqueta a gente fala do espaço físico, que é exatamente você não invadir o espaço do outro, com gestos, mesmo a mesa, a postura e etc. Então, essa comunicação tem que ser também dando espaço, respeitando o espaço de todos, comunicando a todos, mas fazendo uma conexão verdadeira com essa figura-chave. Você pode dar um exemplo? Assim, como seria, no meio de uma reunião, a pessoa fazer essa conexão? Então, vamos imaginar que eu estou apresentando, e aqui a gente está na mesa, vários diretores, e você é a diretora de finanças, vamos imaginar. E eu, Cecília, estou apresentando um projeto que o objetivo da minha apresentação é apresentar o projeto e, no final, pedir para que todos pensem seriamente, reflitam na possibilidade de investir uma quantia naquele projeto. É um projeto de desenvolvimento de uma proposta que vai aumentar, nos meus estudos, 20% do faturamento da empresa em 2 anos, vamos imaginar assim. Estou aqui colocando um número. Mas eu sei que você, que é a diretora de finanças, é a pessoa-chave que vai definir isso, que vai falar, podemos ou não podemos.
não vai precisar ser falado nada ali. Mas, nas entrelinhas, minha mensagem, você seria a principal receptora da minha mensagem. Então, como usar essa elegância de me conectar com você, me conectando com as outras pessoas? Primeiro, existe esse contato visual, né? De olhar de fato para a pessoa. Que seguramente ela vai entender que a mensagem é para ela. Ela olha para todos, então, e ela reforça um olhar. Isso, exatamente. Ela direciona o olhar para a pessoa especificamente, no momento que ela mais precisa da pessoa. E um olhar, vamos dizer, verdadeiro, sabe? Um olhar onde você olha de fato, quase chega a ver a alma da pessoa, que você consegue se comunicar com essa pessoa, levando em consideração outras pessoas. Eu diria que essa seria a forma mais elegante. Sim. Você conversar com todos, né? Se comunicar com todos. E no momento que você mais precisa, você já começa a fazer esse contato visual com a pessoa. Com uma pessoa que você considera. Com a pessoa. E é como se você, naquele momento, para aquele assunto específico, estivesse falando para ela. Entende? Por um pouquinho de tempo. Por um pouquinho de segundos. tempo. Não para constrangê-la e nem para que... Pode até passar desapercebido pelos demais. Mas o importante, por isso que eu falo que tem que se conectar antes, porque este olhar, ele já tem que ser trabalhado anteriormente, entende? Entendo, muito essa legal. Conexão. Não é uma coisa que ele vai olhar na hora e vai... Não é esse olhar, né? Que você direciona um olhar sem sentido ou vago. Não, é intencional. Né, esse olhar tem que ser intencional. É como se você estivesse naquele momento falando para ela. Sim. Tem uma questão também que eu já tive dúvida há muitos anos, que eu acredito que pode ser dúvida de muita gente. Como trabalhar? Você iniciou uma reunião. Imagina que é uma reunião que tem convidados que você não sabe muito bem, não conhece muito bem, não tem intimidade. Tem pessoas ali que você não tem intimidade. E ali tem um grau de hierarquia. Como ficam os cumprimentos e agradecimentos no início de uma palestra, por exemplo? Vou dar um outro exemplo meu. Imagine eu sou convidada para uma palestra, que pode ser também um exemplo de uma reunião. Imagine eu vou fazer uma reunião. E eu preciso iniciar cumprimentando e agradecendo. É de bom tom fazer isso, certo? Cumprimentar e agradecer pelo convite, agradecer a oportunidade de falar. E eu vou falar como eu faço e você diz. Por exemplo, se eu vou apresentar e tem o CEO da empresa tá ali, e tem também os diretores, tem os gerentes, todo o corpo diretivo da empresa. Eu costumo dizer assim, para não ficar repetindo muitos nomes, eu costumo dizer assim, eu agradeço todo o corpo diretivo da empresa, em nome do fulano de tal, e falo o nome da pessoa, agradeço ao fulano de tal, ou e todo o corpo diretivo da empresa. Isso é elegante fazer? Para não ficar assim... falando o José, a Maria, a Joana. Aí, se depois ou antes você teve oportunidade ou tiver oportunidade depois, mas acho até que caberia isso antes, né? Assim, você ou sempre chega, a gente sempre chega mais cedo, de fazer isso pessoalmente, né? Com cada um. Sim. Né? Com um respectivo nome, com um cumprimento, de aperto de mão. E depois, para não ficar, inclusive, cansativo, né, no momento da palestra, aí você
faz exatamente como você faz. Porque se forem muitas pessoas, até meio que, vamos dizer, nada personalizado naquele momento. Sim. Mas em algum momento, Cecília, tem que existir esse cumprimento personalizado. Sim. O teu agradecimento, de fato, com um aperto de mão, com um contato visual, com um sorriso, para cada pessoa que fizer sentido, né? E que, Sim. de fato, você oferece esse agradecimento, né? Sim. Isso tem que ser feito. E nas reuniões online? Uhum. Então, vamos imaginar que um executivo, ele vai começar, ele é um diretor, e ele vai começar uma reunião onde está todo o board e tem conselho também da empresa. E ele vai começar uma fala numa reunião. Ele vai fazer uma apresentação numa reunião. Como ele pode fazer isso? Então, tem o conselho, tem o CEO, tem os outros diretores. Como que ele dirige esse cumprimento? Esse agradecimento ou esse cumprimento? A reunião online, ela não é diferente da presencial. A gente fala que nas reuniões online, ou seja, você tem que estar tão adequadamente vestido, você tem que estar sempre, não existe câmera desligada, você tem que estar numa postura, você tem que estar presente. Ou seja, não existe diferença entre reunião online e reunião presencial. O que ele falaria numa reunião presencial? Como ele falaria isso, né? De você se direcionar às pessoas. Como ele se direcionaria às pessoas numa reunião presencial? É exatamente igual. A reunião online, a única diferença é que é um meio virtual. Mas as pessoas precisam estar tão preparadas quanto, precisam estar tão bem vestidas quanto, tão presentes, com postura, precisam, de fato, ter o mesmo comportamento que numa reunião presencial. Eu quero saber também, Denise, da sequência. Porque você falou, todos, você pode depois cumprimentar, apertar as mãos. Na reunião online não vai ter essa oportunidade. Então, como ele cumprimenta numa reunião que tem conselho, CEO, os VPs e os diretores, como ele deve fazer esse cumprimento, esse agradecimento? Enfim, como ele se direciona, para não ficar repetindo várias... Os nomes, né? Os nomes. Ele pode ir por grupo. Por exemplo, tem os CEOs, agradeço. E aí né? vai pela e hierarquia. aí vai pela hierarquia. Sempre pela hierarquia. Sempre pela hierarquia, né? E aí, ao invés de falar o nome, ele fala os grupos ou alguma coisa mais específica que ele queira falar. Sim. Mais alguma coisa... Vamos dizer, que dê mais informação. Não sei se tem algumas pessoas novas ou não na reunião, às vezes. Então, para que a pessoa tenha a informação de que, de fato, são CEOs, mas, às vezes, trazendo alguma informação pertinente, pode fazer a diferença para quem esteja naquela reunião na primeira vez. E, de fato, apresentar por grupo e dar alguma outra informação relevante ao grupo, ou especificidades, né? Assim, se tiver alguma coisa de alguma pessoa daquele grupo, naquele momento, que ele queira direcionar, ou seja, alguma coisa mais pessoal, mas que ele quer que todos saibam. Sim. Acho que, sabe, é por aí, mas para não ficar cansativo, não perder tempo, e também desinteressante, né? É ir, de fato, por esse caminho. E você acha elegante, de bom tom, por exemplo, numa reunião onde o executivo ele já está acostumado ali com aquelas pessoas. Ele encontra todos os dias, mas aí vai ter a reunião da semana ou da quinzena,
E um desses participantes, ele vai ter uma fala mais específica, porque é um dia de discutir algo que tem a ver com o tema dele, com a área dele. É de bom tom agradecer a atenção? Eu gosto disso. Eu acho muito, né? Porque isso não é sempre. Isso é uma oportunidade, uma vez, ou por algum motivo, não é verdade? Então, faz todo sentido. É muito delicado, é muito gentil isso, sabe? Muito respeitoso, né? Até a consideração mesmo da pessoa em relação a isso, sabe? Eu acho que é percebível, assim. As pessoas percebem isso. É muito... E são detalhes, né? Exatamente. Sabe o que eu acho mesmo? Eu gosto de agradecer as pessoas por elas me ouvirem. É verdade, eu sempre agradeço quando eu termino os meus treinamentos, os meus cursos, eu falo, muito obrigada por vocês me ouvirem. Eu acho isso, assim, quando uma pessoa para te escutar, independente, seja num curso, seja numa reunião, seja ouvindo um podcast, ela tá dedicando a atenção, o tempo dela para te ouvir. Para me ouvir, exatamente. Isso, eu acho que isso é luxo. E no mundo que a gente tá hoje, né, Cecília? Exatamente. Acelerado, sem, assim, absolutamente, mas nenhum tempo para você colocar nada ali naquele momento. E eu também, assim, a gratidão mesmo, né, a isso, porque é consideração mesmo da pessoa em relação ao tema, em relação ao nosso trabalho, em relação ao conteúdo. Ou seja, tudo tem um significado muito importante. É você, entende? É você, né? É o seu nome, é o seu trabalho. Eu acho que é gratidão mesmo. A gente tem que ser grata por isso, e quando eu falo sabe? isso, é de verdade mesmo que eu falo. Às vezes, nas minhas imersões, a pessoa passa o final de semana lá. Eu falo, gente, ela dedicou um final de semana da vida dela para me escutar. Para me escutar, para saber como eu posso ajudá-la, para buscar em mim algo que vá ser relevante para a vida dela. Que é uma preciosidade isso. Eu acredito nisso também. É muito precioso. Eu acredito. Isso vale... O tempo hoje é o nosso... Esse é o reconhecimento também, né, Cecília? E o tempo das pessoas é o recurso mais precioso que elas têm. Mas também é assim, é você se sentir honrada por isso, porque é um reconhecimento. A tua pessoa, ao teu trabalho, a tua dedicação, a todo esforço que você fez e tempo que você... Ou seja, todo o seu conhecimento. Imagine... Há quanto tempo você vem se preparando para esse momento e até chegar a esse momento, o que você já fez na tua vida, né? Então, também um honrada mesmo. Me sinto honrada. E como você disse, num mundo onde as pessoas têm tempo para nada mais, não é? É isso. E eu vou te fazer uma última pergunta, que eu não vou perder a oportunidade de você estar aqui, que é um desafio que muitas pessoas, muitos executivos passam, que é... Você vem do mundo corporativo, você vai entender o que eu estou dizendo. Que muitas vezes pode ser uma leitura que a pessoa faz, mas muitas vezes pode ser verdade. Quando uma pessoa está apresentando e uma pessoa da plateia faz uma pergunta e essa pessoa que está apresentando, ela interpreta que a pessoa está querendo puxar o tapete. Com uma pergunta para colocar uma saia justa. Faz sentido isso? Como reagir? Eu diria, imagine se ela reage de uma forma surpreendente, mas no mau sentido, né? Assim, com uma resposta rude ou alguma coisa, ela vai se desestruturar na hora, né? Eu acho que a elegância está até mesmo de você
neutralizar a pergunta, mesmo que seja respondendo superficialmente, não entrar em detalhes, porque a gente não leva conflito para nenhum lugar, entende? A etiqueta rege isso. Não seja então, assim, sombra. Se você entendeu, não se desestruture. Mantenha a tua fala, mantenha a tua postura, seja gentil, neutralize aquilo, sabe? O que menos pode acontecer ali é um conflito, é uma resposta rude, é alguma coisa que alguém pode... Isso prejudica a tua imagem. A tua imagem, a tua reputação, não é? Seja o mais neutro possível. Se depois você tiver uma oportunidade de falar com ela em particular, é outra coisa, Cecília. Mas se expor a todo mundo, não vale a pena você sacrificar a tua imagem e a tua reputação. Seja o mais discreto possível. E você acha que, por exemplo, eu não oriento os meus mentorados a fazerem isso, agradecer pela pergunta. Não faço isso, porque... Acho que também não faz porque sentido. Não é real, assim, uma pessoa que eu percebo que ela está fazendo uma pergunta para saia justa, eu falar, muito obrigada pela sua pergunta. Não, porque não é verdade. Não é verdade. E eu acredito que isso, assim, duas coisas que eu estou levantando aqui das suas... E você vê se faz sentido das suas respostas, do seu conteúdo. Denise, que a etiqueta ela tem muita relação com a primeira coisa. Seja a luz onde você for. É isso. Né? E a segunda é, seja verdadeiro. E se você pudesse somar mais uma palavra? Ó, seja luz, seja verdadeiro, o que mais? E seja melhor. Seja a tua melhor versão. Todos os dias, busque a tua melhor versão. Isso é etiqueta. É você se lapidar todos os dias, para você, de fato, todos os dias poder ser melhor. Em todos os sentidos. Né? Em todos os sentidos. Porque a etiqueta, ela te ajuda e muito. Ela te proporciona segurança, confiança. Ela faz com que você transite bem em qualquer lugar e qualquer situação. Ela te dá a oportunidade de você tirar as máscaras, sabe? Com essa conexão. É verdade. Você tem exatamente. Eu falo que é um solo fértil ali, né? De segurança para quando as coisas não dão certo também. Porque a vida não é só... Não. Francis, não. Problemas vão acontecer. Tá? Então, eu acredito que é uma reputação. Né? É uma reputação positiva, né? Que você deixa ali nas pessoas. É uma coisa boa que você deixa, que te dá solo para resolver problemas. É a consciência de si também. Porque se você não tiver a consciência de si, qualquer coisa te tira do prumo. Por exemplo, uma pergunta mal feita. Estava pensando nisso, falei, exige muita inteligência emocional. Se você tiver consciência de si, você não sai do seu prumo, seu eixo. Entendeu? Do seu eixo. E a etiqueta te ajuda muito. De novo, a gente vai entrar na questão do autoconhecimento. Tudo é autoconhecimento. Exatamente. Né? Tudo é autoconhecimento, autopercepção. Muito bom. A etiqueta tem pilares, na realidade, que as regras, você tem que dominar as regras, mas também você tem que ter autoconhecimento, né? Você tem que ter repertório, você tem que ter, assim, cultura para ser interessante, né? Numa roda de conversa, num almoço de negócio, num jantar de negócio. Então, tudo isso faz parte, de fato, dos pilares da etiqueta. Sim. Muito bom, Denise. Denise, eu vou te convidar mais vezes para vir aqui. Por favor, para a gente conversar. A gente pode conversar um próximo dia sobre esses pilares que eu achei super interessante.
sobre... A gente pode até fazer um dia de a etiquetar mesa. Isso, coloca a mesa, assim a gente pode colocar um espaço, né, de mesa formal e informal, para que as pessoas conheçam a diferença. Uma coisa que eu gostaria muito de falar, né, porque um executivo, um líder, ou eu nem gostaria de me direcionar diretamente a um cargo de hierarquia, não é isso. Um profissional. Mas existe um ponto que eu acho muito importante. Isso eu trago da minha experiência profissional, que o portar-se à mesa, na prática, com conhecimento de talheres, de taças e etc., é muito importante, porque a pessoa pode ter uma boa fala, a pessoa pode ter um conjunto de comportamentos que a gente diferenciados, né? Um gentleman, uma dama, ou uma lady, mas ela tem que ser coerente a hora que ela sentar-se à mesa, num jantar de negócio ou num almoço de negócio, de também ser dessa forma, né? Falar a mesma linguagem em todos os sentidos. As pessoas teriam que se preocupar com isso também. Então a gente pode combinar de falar. Vocês querem? Se vocês quiserem, manda aqui pra gente que a gente vai fazer esse encontro. Queremos. Eu acho que uma pergunta que eu tinha, uma é quase óbvia, né? Que é sobre pontualidade em reuniões. Também é etiqueta. Me diz uma coisa, que todo mundo sabe que ser pontual é respeitoso. Como eu devo agir quando eu não consigo ser pontual porque aconteceu um imprevisto, ou aconteceu uma coisa numa outra reunião e eu tive que atrasar? Como eu devo agir? Dentro da normalidade, o que acontece com muitas pessoas, mas é indelicado e desrespeitoso. A pessoa que está aguardando você no próximo compromisso é como se você roubasse o tempo dela, sabe? É um roubo. Existem maneiras de você avisar com antecedência para que a pessoa não fique disponível, sabe? De você rearranjar, mas de que você não se sinta culpado porque você está invadindo, né, o tempo que ela tem, ou seja, que você não está lá no tempo que ela está disponível para você. Por que os ingleses são tão pontuais e a gente não consegue ser, Cecília? Eu pergunto assim, é organização? A reunião tem que começar aquela hora e terminar naquela hora. Por que não começa naquela hora e não termina naquela hora? Eu acho que é cultura. É cultura. É cultura, mas aqui ainda, sendo brasileiro, tendo a cultura brasileira, tem pessoas muito comprometidas com a pontualidade. Eu acho que é mais de cada um. Como você lida com isso? Tem gente que não consegue lidar de uma outra forma, senão chegando atrasado. Em São Paulo, você sabe como está o trânsito. Você vai sair em cima? Não dá. Não. Você tem que se programar, planejar, chegar com antecedência, sabe, de alguns minutos, porque você não sabe onde estacionar. Ou seja, entra uma série de, eu diria, de aspectos, de elementos importantes que se chama organização. Acordar mais cedo, né? Tudo isso. Então, tem pessoas que conseguem, mas eu acho que não é uma questão de conseguir. É você começar a fazer, porque isso envolve também o outro, você entende? Sim. Não é uma decisão para mim, uma decisão que eu tomo e eu só vou ter as consequências. É uma consequência causada ao outro.
né? E eu tenho que respeitar, eu tenho que levar isso em consideração. Não dá para passar por cima. Outro dia eu fui fazer um trabalho, Denise, numa empresa, e a empresa ela tem as salas de reuniões. E o meu trabalho começava às 2 e estava tendo uma reunião quando eu cheguei. Eu cheguei na empresa antes do almoço. Estava tendo, eu olhei a sala, falei, não vai ser aqui? Falaram, não, vai ser aqui, essas pessoas vão sair 2 horas. E o meu trabalho começava às 2 horas. Ou seja, você ainda tinha que chegar e se preparar, Sim, assim, preparar mas tudo a sala, bem, eu fui para uma outra sala, deixei as coisas Uhum. organizadas. 2, 2h05, 2h10, 2h15. Ninguém tinha saído da sala ainda. Ninguém tinha saído da sala. Então, é uma questão de... E para mim, tudo bem se eu fizesse numa outra sala, mas com aqueles profissionais que iam estar ali. Isso tudo é muito importante, né? E são detalhes que eu acredito que no Brasil, as pessoas, elas... Hoje já ninguém mais se justifica que pegou trânsito, mas antes do Waze, todo mundo falava, ai, desculpa, peguei trânsito. Hoje não tem mais como falar, porque você olha no Waze quanto tempo você vai demorar, né? Eu vou buscar minha filha na escola, eu coloco no Waze, a hora que vai falta 3 minutos para eu sair de casa, deixa eu ver quanto tempo eu vou demorar, então posso ir com tranquilidade. Se tem trânsito, ele vai me avisar o horário, eu tenho que sair correndo. Eu tenho uma amiga que é terapeuta, ela falou que alguns clientes reclamaram, porque ela também, muito pontual, assim, reclamou dessa pontualidade dela. E ela até pensou, será que eu sou tão inflexível a esse ponto, né? Mas o que a gente tem que pensar quando o outro também está nesse círculo, né? Que não é só uma decisão própria ou para mim, ou não, que envolve o outro, eu tenho que respeitar, Cecília. Sim. Eu não tenho saída, entende? Porque o outro pode ter um compromisso, o outro pode ter alguma coisa muito importante, pessoal. O outro poderia estar fazendo outras coisas. Exatamente, não dá. Assim, eu sou muito pontual, muito. Primeiro porque eu tive minhas experiências na Alemanha de chegar a perder um trem ou perder um ônibus, uma excursão, alguma coisa nesse sentido, por causa de 1 minuto, né? E é assim que acontece. Sim. De fato. Isso me trouxe um aprendizado, né? Junto à família com a qual eu morei lá e também às situações que eu vivi, né? Assim, inicialmente, quando eu fui, eu aprendi. Lição aprendida. E aí eu trouxe isso, porque eu valorizo muito isso. Em etiqueta, se você fala que vai, você vai. Se você fala que você vai passar, você passa. Se você convida para um café, você vai tomar esse café. Entende? Uhum. Se você fala que é tal hora, por que não é tal hora? Lógico que é, né? Então, esteja na minha casa às 7. Tudo bem, não, é uma 7h15, questão... ou vou chegar às... Tem que chegar, né? Não tem essa coisa de você prometer e não cumprir. Sim. Esse é o ponto. Muito bom. E aí, para uma outra pergunta que eu acho que não pode faltar para você, é o uso de celular em reuniões. Como fica isso? Quando a gente fala de empresas, organizações, né, liderança, ou mesmo pessoas mais maduras, com cargos, né, mais maduros, isso já não deveria ser uma linguagem conhecida ou alguma coisa que não precisasse mais se discutir, né? Porque o celular a gente já está usando há muito tempo, né? Então, assim, em etiqueta a gente diz, a prioridade é dos presentes e não a dos online. Se eu estou numa sala de reunião, o meu celular, ele tem que estar virado para baixo, para baixo, no mudo. Por quê? Se eu deixar ele para cima, começa a chegar a mensagem e o que você faz? Olha,
E todo mundo olha também. Se a gente se estão não, numa mesa, Deus, né? Exatamente. Se você olha, e aí todo mundo, lógico, percebe. Então você começa, não, celular virado para baixo e no mudo, né? E toda a atenção aos que estão presentes. E se eu preciso usar o celular? Por exemplo, eu estou esperando uma ligação de um consultório médico. Aí você fica atenta, eu diria até que você... Pode avisar antes. Mas o que eu acho que é importante, você vai... Para não colocar ele virado para cima, ou até mesmo... Porque isso acontece raramente, né, Cecília? Uma vez ou outra, tudo bem, né? Agora, você imagina se todo mundo na sala tá com essa prática, deixa o celular virado para cima e todo mundo fica olhando, né? Você, naquele momento que você precisa, não tem. Você tá esperando, então você pode... Ou, eventualmente, deixar aqui no seu colo, no vibra, você vai sentir quando vibrar, né? E aí você vai olhar discretamente, ou seja, vai lidar com isso de uma forma discreta, sem chamar a atenção. Mas eu digo no dia a dia, num almoço de negócio, as pessoas ficam olhando para o celular. Ficam, senão... duas pessoas, né, sentadas frente a frente, digitando, né? Se a gente tomar como, assim, eu diria, verdade, que a mesa é um lugar sagrado, onde a conexão é tudo e a gente... É o lugar mais próximo que a gente tá um do outro, que não tá a 1 metro e pouquinho... E de não aproveitar essa oportunidade para conversar, não é? Vai perder isso. Exatamente. Né? Mas celular, gente, virado para baixo, ou seja, no vibra e esquecer que ele existe. E, de fato, dar prioridade para quem está ali presente. Depois vem, né? A hora que você sair, você checa tudo que tem e pronto. Nossa, como tudo isso é muito conectado com comunicação, com marca pessoal. É muito lindo isso. Porque é um diferencial. É um diferencial muito grande. Muito grande. E eu vejo oportunidades na minha vida de melhorar. Né? E eu acredito que todo mundo tem a oportunidade de melhorar em detalhes. Isso. Né? Muito legal, Denise. Deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, aquela mensagem do fundo do seu coração para elas. Todo o tempo que eu trabalhei no mundo corporativo, eu não tinha a consciência, vamos dizer 100%, eu não era 100% consciente, de que a gente é julgado e observado o tempo inteiro. A forma como você fala, a forma como você se veste, a forma como você se porta, no almoço, numa reunião, as pessoas te julgam o tempo inteiro. Então, é muito importante, porque você pode me perguntar assim, né? A etiqueta, um curso de etiqueta, corporativo, social, ou seja, tudo aquilo que abrange e que pode te trazer resultados, né, e te fazer ser uma pessoa melhor. Mas precisa, né? Você pode se perguntar, mas tem mesmo? Ou não dá para continuar assim do jeito que tá? Pode, né, Cecília? Você não precisa nada, né, fazer nada. A pergunta que eu retorno é assim, mas que imagem você quer passar, né? Quem são as pessoas, ou em que ambiente você está inserido? Quem são as pessoas que estão também nesse ambiente? O que elas esperam de você, né? Como você quer ser visto? Quem você quer ser? Que palavras você deseja que essas pessoas falem de você? Exatamente. Então, assim, para as pessoas... eu diria assim, para você não cuidar, né,
não construir a sua própria reputação, se você não fizer isso, se você não cuidar da sua imagem e da sua reputação, você também não vai precisar se preocupar. Porque as pessoas vão fazer isso, mas sob o julgamento delas e as opiniões delas. Então, vale muito você cuidar do que é seu, principalmente da tua imagem e da tua reputação. Isso é muito valioso. Muito bom, Denise. Muito obrigada. Deixa eu só terminar com uma frase do Philip Sykes, que é o fundador da The British School of Etiquette. Ele fala assim: no mundo onde você pode ser qualquer coisa, seja gentil. Demais. Demais. Porque eu acho isso tão verdadeiro. Sim. Que a gente pode ser o que a gente quer mesmo, mas por que não escolher pela gentileza, não é? Né? É muito isso. Muito bom, Denise. E como as pessoas fazem para te acessar? O meu Instagram, @DeniseBighetti, tudo junto. E também no LinkedIn, como Denise Bighetti. Muito bom. Eu adorei estar aqui com você. Te agradeço imensamente pela oportunidade. Foi mais que uma conversa, eu diria. Foi uma conexão que eu fiz com você, muito Cecília. Bom, e muito enriquecedora em todos os sentidos. Muito obrigada, muita gratidão a você. Eu que agradeço você ter vindo, ter ouvido e ter vindo para o podcast, por engrandecer com o seu conhecimento, com a sua presença. Você é a presença da etiqueta. Ela é, gente. Se vocês estiverem perto dela, vocês vão ver que é realidade. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Eu espero que a gente tenha muitas oportunidades de trabalhar esse tema, porque, como eu disse, ele é muito complementar ao que eu entrego, ao que eu acredito. Então, seja bem-vinda sempre aqui. E foi um prazer enorme conversar, te conhecer hoje presencialmente. Muito, muito, muito obrigada, Denise. Eu é que te agradeço. E para você, muito obrigada por nos ouvir nesse episódio. Obrigada pela sua atenção até aqui. É uma honra pra gente. E se você ficou com dúvida, gostaria de fazer algum comentário ou gostaria de conhecer algum assunto sobre etiqueta, coloca aqui pra gente, que a gente pode planejar outros episódios para falar desse tema que é tão importante pro nosso crescimento, mas não só para isso, para a construção de um cenário de vida melhor para todo mundo. Muito obrigada por você acompanhar a gente até aqui, compartilha esse conteúdo com todas as pessoas. Eu acho que esse episódio é para você compartilhar com todas as pessoas. Mas principalmente com aquelas pessoas que você deseja ver bem na vida. E a gente se vê aqui no próximo episódio, daqui 15 dias, porque o seu melhor está por vir.